palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. E com certeza vai falar ao teu coração, amém? Porque a felicidade é algo que todos nós buscamos, que poucos encontram. Mas nesse Salmo de número 34 nós temos a verdadeira receita para termos dias felizes aqui na terra, amém? O Salmo de número 34, que já está aí exposto, nos diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Senhor, nós agradecemos a Ti nesta palavra, por essa palavra nesta noite, essa palavra revigorante, essa palavra que fortalece, essa palavra que dá vida, essa palavra que dá ânimo, essa palavra que traz alegria, essa palavra que nos completa, essa palavra que nos corrige, essa palavra que nos exorta, essa palavra que vem trazer-nos direção, essa palavra que nos alimenta, esta palavra que nos comove, que nos consola, essa palavra que é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do nosso coração. Que os nossos pensamentos, aquilo que está no nosso coração, possa ser exposto nessa noite pela Tua palavra, e que Tu venha trazer a devida correção, a devida exortação e o devido consolo, Pai, nas áreas em que nós precisamos. Para isso nós pedimos, ó Pai, que toda interferência do mal, que tudo aquilo que seja para atrapalharmos de receber a Tua palavra nessa noite, já seja repreendido em nome de Jesus, e a Sua paz entre em cada coração, reine em cada lar, em cada família, e os Teus servos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de hoje é uma continuação da mensagem de quinta-feira. A mensagem de quinta-feira, para quem esteve aqui, teve exatamente esse título: Em Busca da Felicidade. Então essa seria Em Busca da Felicidade 2. E na quinta-feira nós tivemos como leitura inicial o Sermão da Montanha,
as palavras que o Senhor Jesus Cristo proferiu no seu primeiro sermão, no sermão inaugural do seu ministério aqui na terra. Ele, subindo ao monte, assentou seus discípulos e começou a ensiná-los, dizendo, Mateus capítulo 5, versículos 3 em diante: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O Senhor Jesus Cristo, ao inaugurar o seu ministério terreno, ele traz exatamente esse sermão, contrariando toda a expectativa das pessoas que esperavam ser ele um libertador político, alguém que viesse revolucionar, alguém que talvez viesse derrubar o Império de Roma. E ele prega exatamente aquilo que era contrário a todos os princípios do Império Romano. O Império Romano, erguido através de muito orgulho, muita soberba, muita vaidade, muita pompa, muita ostentação, muito domínio. O Império Romano era um império que dominava de uma forma muito ostensiva, eles ostentavam muitas riquezas, era muita luxúria, e eles faziam isso em busca da felicidade. Um pouco antes do ministério do Senhor Jesus iniciar, alguns filósofos debateram também sobre esse tema, felicidade. Sócrates, Platão, Aristóteles, eles buscaram entender e descobrir qual o verdadeiro sentido da felicidade. Eles tentaram encontrar uma resposta: como pode o homem ser feliz? E eles não encontraram. Os romanos tentaram encontrar a felicidade no domínio, na ostentação, no luxo, na pompa, na riqueza, nas luxúrias da vida, nos prazeres da carne, e também não encontraram. Jesus, sabendo que o coração do homem busca a felicidade, Jesus, sabendo que o homem corre atrás da felicidade sem muitas vezes encontrá-la, a felicidade que é cantada nas canções, felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, uma colina, qualquer lugar que se ilumina. Felicidade é como uma estrela que está no ar, parece que está no ar, brilha, mas não está lá. Como encontrar a felicidade cantada nas músicas, declarada nos poemas, sem, no entanto, ser encontrada. A busca da felicidade é uma constante. As campanhas publicitárias têm um slogan: o que faz você feliz? Eles procuram fazer como descobrir aquilo que faz você feliz. Mas na verdade, ninguém conhece, ninguém sabe como encontrar, como buscar a verdadeira felicidade. E o Senhor Jesus, sabendo que essa era a inquietação do coração humano, essa era a angústia presente na alma do homem, ele chega e traz exatamente uma palavra, um sermão falando sobre a verdadeira felicidade. A palavra bem-aventurado quer dizer não feliz, mas mais do que feliz. É uma felicidade que não se consegue exprimir em palavras. Nós temos o nosso português, que é uma língua limitada. A língua hebraica ela é muito mais rica de significado, de sentido. Então, quando se fala bem-aventurado na língua hebraica, quer dizer uma coisa, alguém muito feliz. É algo que está além, extrapola todo o entendimento. Seria uma pessoa mais do que feliz. Aí Jesus começa dizendo assim: olha, vocês querem saber o que é uma pessoa mais do que feliz? Uma pessoa mais do que feliz são os pobres em espírito. Por que eles são felizes? Porque deles é o reino dos céus. Uma pessoa mais do que feliz são os que choram. Mas por quê? Como os que choram? Pois serão consolados. Olha, você quer saber o que é uma pessoa mais do que feliz? Não é a pessoa que ostenta, não é a pessoa que tem, não é a pessoa vaidosa, soberba, arrogante. Mais do que feliz são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Vocês querem saber o que é a pessoa mais do que feliz? São os que têm fome e sede de justiça.
justiça, pois serão satisfeitos. Vocês querem saber que é uma pessoa feliz, mais do que feliz? Os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. E assim os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse sermão talvez tenha frustrado os seus discípulos, alguém que ouviu. Mas como? Nós esperávamos um líder diferente, um líder revolucionário, alguém que fosse dizer: olha, felizes são vocês que puxam da espada e que dominam os outros, felizes são vocês que estão sempre por cima, felizes são vocês que têm todos os prazeres da vida, vocês que gostam de todos os bens terrenos, vocês são felizes, e nós temos que buscar essa felicidade nessas coisas. Mas não, Jesus pregou exatamente o contrário, contrariando todas as expectativas humanas. Ele falou: olha, felizes são exatamente aqueles que o mundo pensa que são infelizes. A ótica do Senhor Jesus é outra. O padrão do reino de Deus é outro, é totalmente diferente. E aqui, então, nós vemos como é o segredo para se viver feliz. É exatamente assim como o Senhor Jesus Cristo falou: ser pobre em espírito, ser aqueles que choram, aqueles que são humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, puros de coração, e os pacificadores e perseguidos. Essa é a verdadeira felicidade. Sabe por quê? A verdadeira felicidade que o Senhor Jesus tem para dar não depende de circunstâncias externas, não depende de outros fatores, é algo que está dentro da pessoa. Pode o mundo cair ao redor dela, pode ela estar privada de tudo quanto for bem material, pode ela estar na pior situação, até mesmo numa prisão. Ela tem a verdadeira felicidade que não depende de fatores externos. Agora, indo para a segunda parte dessa mensagem, que é a parte de hoje, isso foi só uma recapitulação do que foi a mensagem de quinta-feira. Eu precisava dar essa recapitulação para nós entrarmos propriamente na mensagem de hoje, que é o Salmo 34. No Salmo 34, Davi, que estava numa situação muito difícil, aqui ele não era o rei ainda, aqui ele estava sendo perseguido pelos desertos, pelas cavernas, pelos penhascos, pelas montanhas. Foi na época que ele reuniu junto com ele um grande exército de homens que também eram fugitivos, homens que eram desprezados pela sociedade, marginalizados. Davi não tinha nada aqui. Davi praticamente era um foragido. E uma certa vez, ele tanto era perseguido por Saul, como ele era perseguido por exércitos contrários. E um dos exércitos que perseguia Davi era o exército dos filisteus, ao qual Davi derrotou naquela luta contra o gigante Golias. E este salmo, Davi compôs exatamente numa situação, num episódio da vida dele, onde ele foi salvo da morte, livre da morte, diante do rei dos filisteus. Os filisteus pagavam qualquer quantia para terem a cabeça de Davi. E uma certa vez capturaram Davi e levaram ele na presença do rei Abimeleque, o rei dos filisteus, dizendo: olha, aqui está aquele homem que nós estamos caçando, aquele homem pelo qual nós temos uma recompensa, aquele homem que o rei desejava matar, está aqui na tua presença. O que você faria numa situação dessa? O que nós faríamos? Davi, além de ele ter sido um grande rei em Israel, ele era também um grande músico, ele era um poeta, ele era um pastor de ovelhas, e ele tinha um dom teatral. Essa era mais uma faceta da vida de Davi, o dom teatral. Imagine que naquela situação, diante do rei Abimeleque, que estava doidinho para matar ele ali sem nenhuma defesa, estava ali pego, capturado pelos soldados, não tinha mais saída. O que Davi faz? Veio uma inspiração na hora a Davi. Davi usou um dom teatral tremendo. Uma pessoa incrível esse Davi, cheio de virtudes.
E ele, ali diante do rei, sabe o que ele fez? Ele começou, babava, e ficava assim, ficava se esfregando nas paredes, se fingiu de louco, se fingiu de doidinho, desmaiado. O rei olhou assim, deu risada, não é possível, esses meus soldados estão malucos, já tenho tanto doido no meu reino, já tenho tanta pessoa problemática, eles me trazem mais um doido, leva esse cara embora daqui. Eu não sei o que passou na cabeça do rei, se ele não acreditou que era Davi, grande Davi, o que venceu o gigante Golias, o que comandava o exército dos valentes Davi. Aquele homem ali, eu acho que ele não acreditou que era Davi. Então ficou com dó, falando, esse pobre já está aí, olha, doidinho, ele vai dar, para que eu vou matar ele? Deixa ele, não teve nem coragem. E Davi saiu então da presença do rei, ele fez assim, escapei por pouco, Deus me livrou. E como ele sempre fazia, veio-lhe a inspiração e ele começou a escrever esse salmo. Bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Davi estava feliz, e ele então resolve compor esse salmo, falando do livramento do Senhor, falando da bondade do Senhor, e ao mesmo tempo dando a receita, a partir do versículo 12, de como ser feliz, como viver dias felizes aqui na terra. E ele dá praticamente nessa receita 3 orientações infalíveis para aqueles que querem viver dias felizes nessa curta existência que nós temos aqui sobre a terra. No versículo 12 ele pergunta: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Essa é a pergunta. Olha, quem não quer amar a vida? Quem não quer ver dias felizes na terra? Não é verdade? Todos nós buscamos a felicidade, todos nós queremos a felicidade, todos nós almejamos a felicidade. E aqui, nessa pequena receita de 3 itens, Davi fala sobre o segredo da vida feliz. O primeiro deles: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Davi estava dizendo: olha, se você quer ser feliz, não fale mal de ninguém. Guarde os seus lábios de falarem mal. E livre-se da falsidade. Seja uma pessoa sincera. Seja exatamente o que você é. Interessante o sentido dessa palavra sinceridade. Antigamente, para eles ocultarem, esconderem algum defeito no móvel de madeira, a pessoa queria comprar um móvel de madeira legítima e sem defeito, sem aqueles nozinhos, sem aquelas falhas, imperfeições na madeira. Geralmente se usava uma cera para ocultar aquele defeito da madeira do móvel. Passava-se a cera naquela imperfeição, naquele nó, naquele buraquinho, e ali endurecia e ficava perfeito, quase igual a madeira, mas era uma cera. Daí veio a palavra latina sincera, sincera. Então ele ia comprar um móvel e dizia, batia na madeira e dizia: esse móvel, essa madeira desse móvel é sincera, é sem cera. Sim, é uma madeira sem cera, é uma madeira sincera. Então eu quero. Então, a palavra sinceridade está ligada à originalidade, está ligada à integralidade, é aquilo que a pessoa realmente é,
é madeira, é pura, né? não está mostrando aquilo que não é, não está ocultando as suas imperfeições, as suas falhas. Ela é uma pessoa sincera. Então Davi diz assim: se você quer ver dias felizes aqui na terra, primeiro, guarde a sua língua do mal, não fale mal das pessoas, porque aquele que fala mal está sempre mal, está sempre na pior, né? Porque não cuida da sua vida, cuida da vida dos outros, então está sempre pior, está sempre na pior. Então evite falar mal. Nós temos, Tiago diz que nós temos na nossa boca como se fosse uma fera indomável, é uma fera perigosa. Alguém já falou que ela está atrás de grades que são os dentes, está presa por uma grossa coleira, que é o pescoço, que prende ela à garganta. E mesmo assim, vez por outra, esta fera indomável, ela escapa, e sem perceber, quando menos nós percebemos, já está a nossa língua solta, falando mal da vida de alguém, cuidando da vida dos outros. Dizem os especialistas da medicina que quando a pessoa fala mal de outra, é como se o organismo liberasse toxinas e o sangue fica contaminado, o sangue fica como que envenenado, e aquilo causa um mal. Causa mal tanto no aparelho digestivo, causa mal no aparelho urinário, causa mal aos ossos, causa dores de cabeça, causa uma série de males. Você viu? Repare numa pessoa quando ela está falando mal de alguém. A face dela fica rubra, ela fica agitada. A pessoa chega, vem cá. Deu uma barra, isso para a pessoa. Ela fica agitada, as pupilas se dilatam, né? Ela fica ruborizada, o coração acelera, é porque o sangue está cheio da adrenalina, uma substância que contamina, uma substância que envenena a pessoa. Aí, vez por outra, a pessoa vai adoecer e vai ficar doente. Não estou falando que toda doença é consequência disso, mas muitas doenças o são. Você já foi numa feira, assim, olhou o tomate, falou: esse tomate está bom? Aí o feirante fala assim: tá, ele não fala mal de ninguém, tá bom. É porque realmente falar mal dos outros causa males, traz malefício, prejudica. Não pense que falando mal dos outros você está prejudicando a pessoa que você está falando, você está prejudicando a você mesmo. Nós estamos prejudicando a nós mesmos quando falamos mal dos outros. Então, se quisermos ter dias felizes aqui na terra, devemos guardar a nossa língua do mal e os nossos lábios da falsidade. Seja sincero. Mostre realmente aquilo que você é. Não tente agradar os outros com falsidade. Mostre aquilo que você é. Você vai ser muito mais feliz aqui na terra. Amém? Amém. Segundo conselho que Davi nos dá: se você quer